Bom, pessoal, então vamos aí aprender o termo geral de uma PG, certo? Para que serve o termo geral de uma PG? Serve para a gente determinar um termo qualquer de uma PG sabendo algumas informações sobre ela, certo? Bom, então vamos utilizar um raciocínio aqui, para a gente poder perceber a lógica da formulinha que a gente vai aprender, certo? Bom, pessoal, então, lembrando, o que é uma PG, pessoal? Uma PG é uma sequência numérica, certo? Onde cada termo dessa sequência, com exceção do primeiro, a gente pode obter ele como? Pegando o termo anterior e multiplicando por um valor real, que é constante durante toda a sequência, certo? Bom, então como é que eu posso obter o segundo termo de uma PG? Bom, basta eu saber quem que é o primeiro termo, certo? O A1, e multiplicar pela razão dessa minha PG. Com isso eu consigo encontrar quem que é A1, quem que é o segundo termo, seja o A2, certo? Bom, então vamos guardar essa informação aqui, certo? Eu sei que então, para mim obter o A2, basta fazer o quê? Pegar o primeiro termo e multiplicar pela razão, certo? Bom, vou fazer a mesma coisa com o terceiro elemento, certo? Certo? Eu quero determinar quem que é o terceiro. Como é que eu consigo encontrar quem que é o terceiro elemento? Bom, se uma PG é uma sequência numérica onde cada termo pode ser obtido pegando o termo anterior e multiplicando pela razão, basta eu pegar o termo anterior do terceiro termo, certo? E multiplicar pela razão. Quem que é o termo anterior do terceiro termo? Ah, o termo anterior do terceiro é o segundo. Então, se eu pegar o segundo e multiplicar pelo primeiro, perdão, se eu pegar o segundo e multiplicar pela razão, eu encontro quem que é o terceiro, certo? Só que o meu objetivo aqui, pessoal, é colocar o terceiro termo em função do primeiro. Bom, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, se eu sei que o terceiro está em função do segundo e o segundo eu já coloquei ele em função do primeiro, basta fazer essa substituição. Se eu sei que A2 é o mesmo que A1 vezes Q, basta substituir no lugar de A2 por A1 vezes Q. Porque tanto faz eu escrever A2 como A1 vezes Q, porque é a mesma coisa, certo? Então, se A3 é A2, que é A1 vezes Q, então mais vezes Q aqui, então a gente tem isso. Então, eu tenho Q vezes Q, pessoal. Então, aqui, quando você tem uma coisa vezes ela mesma, fica ela ao quadrado, certo? Então, eu tenho A1 vezes o quê? Q ao quadrado. Então, o que a gente encontrou aqui? A gente conseguiu colocar o terceiro elemento em função do primeiro, certo? E como é que ficou? Ficou o terceiro é igual ao primeiro vezes Q ao quadrado, certo? Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque, normalmente, quando a gente estiver trabalhando com algumas situações, é comum os exercícios, e se a gente está trabalhando com algumas sequências, a gente saber quem que é o primeiro elemento da minha sequência. Então, a gente está colocando aqui todos os termos em função do primeiro para a gente ver se a gente consegue observar aí algum padrão, certo? Para a gente conseguir generalizar para qualquer termo, ok? Bom, vamos fazer o mesmo para A4, para o quarto termo. Como é que eu consigo obter o quarto termo? Basta pegar o termo anterior e multiplicar pela razão. Bom, mas quem que é o termo anterior do quarto? É o terceiro, certo? Só que o objetivo aqui é colocar o quarto termo em função de quem? Do primeiro. Bom, mas se eu já conseguir fazer isso para o terceiro termo, que faz parte aqui dessa equaçãozinha, eu consigo colocar, então, o quarto em função do primeiro, certo? Porque o terceiro eu já consegui, ok? Então, como? Eu sei que A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. Então, no lugar desse A3 aqui, eu vou substituir por quanto? Por A1 vezes Q ao quadrado, certo? Então, se A4 é A3 vezes Q, então fica A1 vezes Q, que isso daqui representa A3 vezes esse Q aqui. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um produto de quê? Produto de potências. Como é que a gente faz produto de potências? A gente conserva a base, certo? E faz o que com os expoentes? A gente soma. Bom, mas qual que é o expoente desse Q aqui? Pessoal, se não tem, está implícito que é o número 1, tá? Não é 0, é 1. Bom, então, o que a gente faz mesmo no produto de potências? A gente conserva a base, que é o Q, certo? E soma os expoentes. Então, 2 mais o 1, que está implícito aqui, fica 3. Então, na verdade, A4, o que é, pessoal? O quarto termo, em função do primeiro, é quanto? É o primeiro vezes Q, a terceira, certo? Então, vamos salvar essa informação aqui, que o quarto termo em função do primeiro é igual a A1 vezes Q elevado a 3, certo? Vamos fazer a mesma coisa
para o quinto termo. Bom, como é que eu consigo encontrar quem que é o quinto termo? Basta eu saber quem que é o anterior dele e multiplicar esse valor do anterior pela minha razão, certo? Bom, mas qual que é o termo anterior do quinto termo? Bom, o termo anterior do quinto termo é o quarto, certo? Só que o objetivo aqui é colocar quem? O quinto termo em função do primeiro. Bom, mas se eu conseguir fazer isso com o quarto termo, basta substituir a informação que eu tinha do quarto termo aqui para eu conseguir colocar o quinto termo em função do primeiro, certo? Bom, quanto que vale A4? A4 é o mesmo que A1 vezes Q ao cubo, certo? Então, no lugar do A4 aqui, vejam que eu estou substituindo por esse valor aqui, que é o A1 vezes Q ao cubo, porque eles valem a mesma coisa. Então, não muda aqui, não quebra a minha igualdade, certo? Então, fica A4, que é o mesmo que isso daqui, vezes o Q? Vezes Q. Então, novamente, pessoal, vamos agrupar aqui os Qs. O que a gente tem? A gente tem um produto de quê? De potências, certo? De mesma base, ok? O que acontece quando a gente tem produto de potências de mesma base? A gente conserva a base e faz o que com os expoentes? Soma. Então, 3 com 1, que está implícito aqui, 3 mais 1, 4. Então, na verdade, o quinto termo é igual ao primeiro vezes Q elevado a 4, certo? Pessoal, aí vocês vão ver aqui, ó, que a partir desses exemplos que eu dei para vocês, a gente consegue, de certa forma, ver uma lógica para determinar um termo qualquer. Um termo que está numa posição n, certo? Na enésima posição. Vejam que eu mostrei aqui para vocês, ó, na posição 2, o terceiro termo, ou seja, que está na posição 3, o quarto termo, ou seja, que está na posição 4, o quinto termo, que está na posição 5. Mas eu quero fazer o quê? Eu quero generalizar. Eu quero determinar qualquer termo, não esses 5 primeiros aqui. Eu quero determinar qualquer termo. Ou seja, qualquer posição do termo, qualquer valor do termo em uma posição qualquer dele na sequência, certo? Ou seja, eu quero determinar quem que é a n. Mas como é que eu consigo, então, escrever a n em função de A1? Pessoal, olhem o seguinte, olha o padrão que está acontecendo aqui. Ó. Vejam que, olha, em relação a esse índice que acompanha o A, certo? Que indica a posição do termo na sequência. E olha o expoente da razão, ou seja, aqui da letra Q, certo? Bom, vejam o seguinte, que esse índice aqui, ó, o que está acontecendo com esse índice em relação a esse expoente? Lembrando, pessoal, quando não tem nada, o expoente é 1, certo? Então é o seguinte, olha o que acontece. Olha, vamos comparar esse índice aqui com esse expoente da letra Q, certo? Bom, vejam que aqui é o 2 e aqui qual que é o expoente desse Q? É o 1. Vejam que esse índice aqui é uma unidade maior do que esse expoente, certo? Vamos ver embaixo. Olha, embaixo o que tem? Que esse índice, que é o número 3, é uma unidade maior do que o expoente do Q, certo? Que é 2. Vejam que é uma unidade maior. Mesma coisa aqui, pessoal. Esse índice, que é o número 4, é uma unidade maior do que o expoente do Q. 4 é uma unidade maior do que 3. E mesma coisa, pessoal, o 5 aqui, nesse índice. 5 é uma unidade maior do que 4. Vejam que esse índice é uma unidade também maior do que o expoente do Q, certo? Então, a gente pode aí inferir, pessoal, que para determinar um termo AM, ou seja, na posição n, determinar um termo que está na posição n, ou seja, qualquer termo, um termo qualquer que está na posição n, basta fazer o quê? Pegar, olha, o que é sempre constante? O A1, certo? Multiplicado vezes Q, onde o Q vai ser elevado a n menos 1, certo? Porque lembra que o expoente aqui da letra Q é sempre uma unidade menor do que o índice que aparece aqui do termo, ou seja, que é a posição do termo, ok? Bom, então, pessoal, se o índice aqui, se o número que está aparecendo aqui, ele é n, então o expoente tem que ser uma unidade menor do que n. Então, portanto, n menos 1, certo? Então, esse daqui, pessoal, é o termo geral de uma PG, e é como a gente determina um termo qualquer de uma PG. É o termo qualquer de uma PG, certo? É assim como a gente determina qualquer termo de uma PG. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber quem que é o primeiro termo, quem que é a razão e a posição do termo que a gente está querendo encontrar, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui que esse raciocínio aqui, como a gente chegou na forma do termo geral de uma PG, faz sentido, certo? Pessoal, quando eu coloco assim, A2 é igual a 1, é como se eu tivesse assim,
como se eu estivesse falando o seguinte: quantas vezes eu devo multiplicar a razão pelo primeiro termo para me chegar no A2? Bom, pessoal, vejam o seguinte, que a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar que a A1 para me chegar no A2 é quantas vezes? Uma única vez. Então, é por isso que eu tenho esse expoente 1 aqui. Preciso apenas multiplicar o que? Uma vez a A1 para me obter o A2. Bom, quantas vezes eu tenho que pegar o que e multiplicar A1 para me chegar no A3? Bom, aqui é uma vez e daqui para cá se tornam duas. Uma, duas. Então, para mim partir do A1 e chegar no A3, eu tenho que multiplicar o A1 por Q duas vezes, certo? Então, vejam aí, ó, você tem duas vezes. Então, faz sentido, certo? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o Q para partir do A1 para chegar no A4? Bom, para partir do A1 e chegar no A4, eu tenho que multiplicar o A1 por Q quantas vezes? Uma, duas, três. Então, vejam aí que está correto o meu raciocínio, certo? Mesma coisa no A5. Quantas vezes eu tenho que pegar o Q e multiplicar A1 para partir do A1 e chegar no A5? Veja que para partir do A1 e chegar no A5, eu tenho que multiplicar o Q A1 quantas vezes? Uma, duas, três, quatro. Então, pessoal, é isso. Se eu quero determinar um termo geral, ou seja, um termo que está na posição N da minha PG, certo? Então, quer dizer que minha PG tem quantos elementos? Se o meu termo que eu estou procurando é o AN, quer dizer que essa minha PG tem o quê? Tem N termos, certo? Do A1 até o N. Então, portanto, são N termos. Mas vejam o seguinte, que se A1 é um dos N termos, certo? Quer dizer o seguinte, quando eu tiro esse A1 desse N termos, com quantos termos eu fico? Eu fico com N menos 1 termos, porque eu tirei um deles de lá, certo? Eu tirei o A1. Bom, se eu tinha N termos e tirei 1, eu fico com N menos 1 termos. Ou seja, para mim partir de A1 e chegar a N, eu tenho que multiplicar o quê? Quantas vezes A1 para me chegar em AN? Bom, eu tenho que multiplicar por quanto? Por N menos 1 vezes. Porque a quantidade é a diferença de posições para mim de chegar de A1 até a N, certo? Porque A1 é um dos N's. Então, para mim multiplicar Q a A1 e chegar no AN, eu tenho que multiplicar por N menos 1, certo? Então, esse é o raciocínio, pessoal. Vejam que aí faz sentido, ok? Bom, então aí a gente tem que o termo geral de uma PG é esse daqui, pessoal. Então, o que significa esses valores aqui para a gente, essas notações? Bom, a n representa o valor do enésimo termo de uma PG, normalmente é o termo que se está pedindo no problema, certo? Muitas das vezes é o último ou o termo que está se pedindo no problema, certo? A1 representa o quê? A1 representa o primeiro termo da PG. Quem que é Q? Q é a razão da PG, certo? E N, esse valor de N aqui, representa justamente a posição do enésimo termo da PG, a posição desse termo aqui que está pedindo para a gente encontrar, certo? Bom, então, pessoal, é isso. Então, aí está o raciocínio por trás dessa fórmula aí que a gente vai utilizar muito para trabalhar com PG, porque sempre a gente vai trabalhar bastante para encontrar termos, o primeiro termo, encontrar a razão ou a quantidade de termos de uma PG, certo? Pessoal, então eu fico por aqui e continuo a explicação na próxima videoaula, certo? Fico por aqui, um abraço e até mais.